Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre a filosofia que começou a se desenvolver na era clássica dos gregos antigos, no período chamado de período clássico da civilização grega antiga, e que teve inicialmente aí, entre os seus representantes, um grupo de teóricos chamado de sofistas e, claro, aí a figura emblemática de Sócrates, que a gente conhece muito bem lá pela famosa frase "conhece-te a ti mesmo", que não é dele, mas se você quer saber como é que essa frase aparece aqui no contexto, venha com a gente para a nossa videoaula. Bom, aqui o século V e IV a.C., que é o período que corresponde aí ao chamado período clássico da civilização grega antiga, há uma mudança no contexto histórico e nos temas também da própria filosofia, né? Então nós podemos citar aí duas grandes mudanças, né? Uma primeira mudança é na perspectiva geográfico-política, né? Do ponto de vista filosófico. Por quê? Porque a filosofia do período anterior, do período chamado pré-socrático ou cosmológico, ela se desenvolveu nas colônias gregas, né? Ela iniciou ali, por exemplo, na região da Ásia Menor, nas colônias da Jônia, né? Com a escola chamada de Jônica, com Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Então a filosofia começa a nascer ali e vai depois para a Itália, né? Com Parmênides, com Pitágoras, Samos, com os autores ali da região da Itália, certo? E é nesse período, por exemplo, que ela migra para a Grécia continental, mais especificamente para a cidade de Atenas. Foi no período clássico, aí, nesse período de apogeu, séculos V e IV, que Atenas aparece ali como uma cidade muito influente, não só na civilização grega, mas no próprio mundo antigo. Certo? E a filosofia também aí vai migrar da região da Ásia Menor, das colônias, para a cidade de Atenas, né? Atenas vai se tornar ali o centro intelectual, cultural do mundo grego antigo, e a filosofia ali também vai encontrar lá o seu reduto, né? Do ponto de vista da problemática filosófica, há uma mudança aí também, né? Então, mudando das colônias da região da Ásia Menor, depois da Itália, para a cidade de Atenas, muda-se também aí os temas da filosofia, certo? Então, se a filosofia pré-socrática tinha como tema a natureza e sua origem, né, o princípio unificador do cosmos, daí porque ser chamado de período cosmológico, as questões da filosofia agora começam a se voltar mais diretamente para o ser humano e para a vida em sociedade. Daí porque esse período que inicia aí com os sofistas e o Sócrates ser chamado de período antropológico da filosofia. Por que é antropológico? Né? O radical anthropos aí significa justamente homem, né? Em grego, homem no sentido genérico, ser humano, certo? Então, com essa mudança da Grécia aí, da região da Ásia Menor, das colônias para a cidade de Atenas, a filosofia também migra, né, da cosmologia para a antropologia. Não é que a filosofia deixou de estudar o cosmos, mas as questões mesmo que envolvem aí o estudo da cosmologia vão estar mais diretamente relacionados com o ser humano, né? Então, esse momento aí áureo da civilização grega antiga. Vale lembrar que nesse período, por exemplo, já na civilização da Grécia arcaica, ali quando nasce a filosofia, o centro organizador da vida cultural do mundo grego antigo deixa de ser o templo e passa a ser a ágora, a praça pública. Nesse momento de apogeu, a praça vai ter um grande destaque, porque foi na praça pública, na ágora grega, que teve participação o movimento sofístico, né? O movimento dos sofistas. O termo sofista em grego, literalmente, significa sábio, né? Vem de sofos, o mesmo que está lá em filosofos, filosofia, né? Significa sábio. Né? Então, sofos é sábio, sofia é sabedoria, certo? Então, sofista que significa literalmente aquele que sabe, né? O especialista do saber, o sábio. Só que o termo acabou se tornando um tanto negativo, sobretudo por causa da tomada de posição ali de Platão e Aristóteles, e muita coisa que a gente sabe dos sofistas nós sabemos por esses seus opositores, esses e outros, né? Os principais deles aí são Platão e Aristóteles. Então é a partir desses opositores que a gente conhece um pouco da filosofia sofística. E por que opositores? Pela própria definição inicialmente, né? Pitágoras foi quem introduziu o termo filosofos, né? Filosofia. Eu não sou um sábio, eu sou um amigo da sabedoria.
certo? E Sócrates, por exemplo, que conviveu com alguns dos primeiros sofistas ali, ratificava essa ideia. Não, não sou sábio, sou apenas alguém que ama a sabedoria, que busca a sabedoria porque não a detém. E esses caras se chamavam os sófos, não os sábios. Então eles assumiam essa postura de sábios e de ensinadores também. Porque como a praça pública se tornou o grande centro organizador da vida cultural grega antiga, esses sábios, eles não só afirmavam a sua sabedoria, como se propunham também a ensinar, sobretudo a argumentar, uma tarefa fundamental ali na praça pública, né? Por isso que eles foram conhecidos aí como mestres de retórica e oratória. E aí o termo ganha um sentido pejorativo, né? Chamar alguém de sofista, por exemplo, é chamar alguém de falso sábio, alguém que tem uma boa lábia, que fala muito bem, mas que também é muito enganador. Nesse sentido, o termo acabou se tornando pejorativo, só sendo um pouco mais revisitado aí já na contemporaneidade, certo? Mas por muito tempo os sofistas aí foram relegados a falsos sábios por conta da maneira como conduziram aí o pensamento, certo? Então, os mestres sofistas, eles proporcionaram esse deslocamento da reflexão da physis e do cosmos para o homem, o antropos, né? Ou seja, preocupação com a ética, com a política, com a retórica, com a arte, a linguagem, a religião e a educação. Como eu falei, eles eram mestres de retórica e oratória, qualidades fundamentais para um bom cidadão grego. Porque o bom cidadão grego, na era clássica, não era aquele que estava preocupado com a dimensão privada da vida na casa, era aquele que estava preocupado com a vida pública, na polis, né? Daí uma definição que a gente vai ver depois em Aristóteles, né? O homem é por natureza um zoon politikon. O que é isso? Animal político, né? O ser humano é por natureza um animal da polis, né? Então, essa dimensão política ela era muito importante para o cidadão grego antigo, né? Um bom cidadão é aquele que se dispunha ali às atividades na praça, de discussão, de debate, né, de argumentação. E como esses caras eram sábios, né, se diziam sábios, se diziam saber, eram mestres em retórica e oratória, eles se dispunham a ensinar aí, claro, aqueles que estavam dispostos a remunerá-los, a argumentar ali nas discussões da praça pública. E aí eles trouxeram a discussão da filosofia aí para as questões de ética, de política, de retórica, de arte, de linguagem, de religião, de educação, ou seja, questões que estão mais diretamente relacionadas com o antropos, o homem, né? Por isso esse período na filosofia é chamado de período antropológico, certo? Ou seja, as questões aí giram em torno do ser humano, do antropos. Vamos conhecer aqui rapidinho dois dos maiores nomes da filosofia sofística, os que ficaram mais famosos, digamos assim, os mais conhecidos. Um deles foi Protágoras, de Abdera, né? Qual é a ideia aí do Protágoras? Ele foi o fundador do relativismo ocidental, né? Ou seja, é oposto mesmo àquilo que seria o objeto e a busca fundamental da filosofia nos dois grandes sistemas da filosofia antigas, que seriam aí Platão e Aristóteles, né? Que buscavam aí a verdade, a essência verdadeira, a essência da verdade de todas as coisas, né? E já Protágoras não, ele ficou conhecido como tendo fundado aí o relativismo acerca do conhecimento, né? Primeiro por uma famosa frase dele que diz que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ou seja, tudo que há para o ser humano, tudo que não há porque o ser humano não discute, né? Então o que tem relevância é aquilo que passa aí pela mediação do ser humano, certo? Olha aí o ser humano colocado como ponto de emanação das reflexões filosóficas, viu? Antropológico, certo? Então, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, tem relevância discutir aquilo que é posto pelo ser humano, até porque não tem como discutir uma coisa se não é o ser humano que está pensando, né? Então, o ser humano é aí a medida de todas as coisas. E para Protágoras não existe critério absoluto para julgar o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Olha o relativismo aí, que eu falei agora há pouco, tá vendo? Então, relativismo por quê? Porque eu não tenho um critério absoluto. Relativo é oposto aí a absoluto. Ou seja, eu não tenho uma noção absoluta de verdade ou de bem para julgar todas as coisas. Cada homem julga conforme o seu próprio modo de ver as coisas, certo? Por isso que o que interessa e o que é relevante aqui é saber se posicionar. Não adianta também aqui dar uma mera opinião. É assim porque eu acho que é assim. Você tem que fazer valer o seu argumento. Daí a importância da retórica
retórica, que é a capacidade de convencer pelo discurso, né? E a oratória, que é a arte das palavras, né? A arte do discurso aí. Certo? Então, não basta só dizer simplesmente porque é. É preciso que eu argumente, que eu defenda, que eu apresente o meu ponto de vista muito bem apresentado, né? Por isso que a virtude maior para Protágoras consiste justamente na habilidade da pessoa tomar um argumento fraco como sendo mais forte, ou seja, ser capaz de convencer por meio da argumentação, mesmo que, por exemplo, você não tenha um critério absoluto ali de bem ou de verdadeiro. Certo? Então, o que importa aqui não é que se aquilo que você está dizendo é a essência última da verdade ou do bem. O que importa é que o seu discurso é capaz de convencer, você é capaz de criar um argumento e defender aí aquilo que que você está defendendo, aquilo diante do que você está se posicionando. Isso ficou conhecido em Protágoras aí como antilogia, né? Ou antilogos. Olha que coisa interessante, né? Antilogos, contrário ao logos, contrário à logia. Mas antilogia em que sentido? Justamente porque por meio da argumentação, eu sou capaz de pegar um argumento fraco e mostrá-lo como sendo mais forte. Ou seja, ele é mais forte não é porque é o mais verdadeiro, porque é o melhor, porque é capaz de convencer mais, certo? E como o ser humano é a medida de todas as coisas, certo? Então, o que importa aqui é a argumentação. Por isso, o relativismo de Protágoras. Outro grande nome aí da filosofia sofística foi Gorgias de Leontini, né? Foi o fundador do chamado niilismo, né? Outra coisa também que aparece posteriormente, uma definição que é dada posteriormente. O termo niilismo vem do latim, na verdade, não vem do grego, né? Nihil, que significa nada, né? Ou seja, enquanto Parmênides, por exemplo, afirmava que existe um ser uno, eterno e imutável que dá consistência e realidade para todas as coisas, o Gorgias vai dizer justamente o contrário, não existe o ser, ou seja, o que existe é o nada, ou nada existe. Ainda que existisse algo, nós não poderíamos conhecê-lo. E mesmo que fosse conhecido, ele permaneceria inexprimível, ou seja, a nossa linguagem não seria suficiente para comunicá-la. Se existe o ser, ele não pode ser pensado. Se pode ser pensado, não pode ser comunicado. Então, o que não existe o ser, o que existe é o nada. Daí porque niilismo. Mais uma vez, porque não há necessidade do ser humano gastar-se, exaurir-se na busca de uma verdade absoluta, de um saber absoluto, de uma essência última de todas as coisas, porque ainda que essa essência última exista, ela não vai poder ser abarcada pela mente, mesmo que uma mente consiga abarcá-la, a linguagem não seria suficiente para comunicá-lo, né? Por isso, aí mais uma vez, o que vale é a argumentação, o que vale é aquilo que é possível de ser dito, aquilo que é possível de ser comunicado. E um dito e um comunicado capaz, então, de convencer, certo? Esses são aí, só para a gente ter uma noção, de duas das maiores posições da filosofia sofística. Daí nós já podemos pensar, então, que os sofistas eles abriram esse caminho para a filosofia moral e para as questões voltadas para o ser humano, mas eles não tiveram essa preocupação com uma fundamentação essencial, certo? E justamente por isso, eles já despertaram aí uma certa intriga, né, e suscitaram uma certa oposição, dado pelos filósofos que vieram depois dele, né, já desde o Sócrates e depois também o Platão e o Aristóteles, né. Platão chamava o sofista, por exemplo, de malabaristas de argumentos, certo? Então, por essa despreocupação com a essência última das coisas, com a verdade, com o bem, foi que os sofistas foram então tão criticados pelos seus predecessores, né? Não tanto Sócrates, que afirmava justamente o contrário, de não saber de nada, mas o Sócrates foi também um dos seus principais opositores. E por quê? Vamos ver então como Sócrates se posicionava aí em relação a essas questões. Sócrates foi um divisor de águas na filosofia grega antiga. Não só pelos temas da filosofia, que junto com os sofistas ele conduziu aí também para as questões acerca do ser humano, mas, e particularmente pela própria maneira de fazer filosofia e de colocar aquilo que é a tarefa primeira da filosofia, né, a reflexão. Então vamos ver um pouquinho aí como é que Sócrates elaborou fez o que ele realizou aí para ter proporcionado essa mudança, essa reviravolta na filosofia grega antiga.
Questão, então, socrática. Qual é a principal questão aí da filosofia socrática? Uma mudança radical de paradigma, né? Uma outra pergunta para a filosofia. O que é o ser humano? Qual é a sua essência? Então, essa pergunta, ela norteou toda a filosofia socrática, né? Saber o que é o ser humano e responder à pergunta pelo que é o ser humano, qual é a essência do ser humano. E todas as outras perguntas viriam, então, a partir dessa pergunta primeira e pergunta imediata. E qual foi, então, a resposta socrática? O ser humano é a sua alma. Os gregos já possuíam essa concepção, né, de que o ser humano ele tem um outro de si mesmo, né, ou seja, eu tenho uma dimensão física, corpórea, né, soma, né, e eu tenho aí a dimensão anímica, né, a psique, a alma. Né. Por isso entendamos alma aqui, né, o conceito de psique grego, como tudo aquilo que se relaciona ao ser humano e que não é seu corpo, né? O seu pensamento, seu conhecimento, sua imaginação. Então, essa dimensão aí intelectual, em geral, os gregos definiam com o conceito de psique. Né? Então, soma e psique, corpo e alma. Só que o que define a essência do ser humano para Sócrates não é o seu corpo, mas a sua alma. O ser humano é a sua alma. Portanto, né, para o Sócrates, a alma, psique, é o seu eu consciente, ou seja, a consciência é a personalidade intelectual e moral. Né? A alma nos ordena a conhecer aquilo que nos adverte, né? Conhece-te a ti mesmo. Uma conhecida frase aí que está vinculada ao pensamento socrático, mas não é dele. Né? Essa frase ela estava escrita na entrada do templo de Apolo em Delfos, né? Onde Sócrates vai lá para ouvir o chamado oráculo de Delfos, né? Um oráculo muito visitado e muito conhecido entre os gregos antigos. Né? E Sócrates foi lá ao templo de Apolo em Delfos, né? E vê a inscrição na entrada do templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo. Né? E aí o Sócrates vai tomar isso como regra de vida, como condução da sua vida. E a alma, né, é quem vai determinar essa personalidade intelectual e moral. Duas coisas que para Sócrates não estavam separadas. Né? Eu conheço a verdade para agir de forma boa. Né? Eu ajo de forma boa à medida que eu conheço a verdade. Então, conhecimento e ação, né, prática e teoria em Sócrates, eles não se separavam. Né? Por isso que Sócrates dizia, qual é a tarefa da filosofia? É ensinar a viver, né? Ensinar a viver bem, certo? A filosofia é um conjunto de conhecimentos para me auxiliar aí em como viver bem, como viver de forma boa, certo? Por isso que conhecimento e prática em Sócrates nunca se separavam. E daí, então, nós temos em Sócrates uma moral que está fundada, completa e inteiramente sobre a alma humana. Né? Então, para Sócrates, a alma é a dimensão fundamental do ser humano. A alma é aquilo que define o que é o ser humano. Por isso que quando Sócrates ele foi acusado pela eclésia grega, ele tinha a opção de viver fora da polis sem filosofar, ele dizia, uma vida que não é filosofada, que não é pensada, não vale a pena ser vivida, certo? Então, se é para viver sem filosofar, eu prefiro não viver, porque a filosofia é para ser colocada em prática. Por isso que Sócrates não deixou nada por escrito, né? Ele não pensava a filosofia como uma disciplina, uma doutrinação para os outros. Né? Tudo que nós conhecemos da filosofia socrática foi por aquilo que disseram deles. De maneira mais particular, o seu mais exímio e mais famoso discípulo, que foi Platão. Então, boa parte daquilo que nós conhecemos da filosofia socrática, nós a conhecemos por meio de Platão, que escreveu seus textos em forma de diálogos e tinha ali, geralmente, o Sócrates como personagem desses diálogos. Os primeiros desses diálogos, por exemplo, Sócrates era sempre o protagonista, certo? E aí, você vê ali o Sócrates discutindo questões sobre ética, sobre política, sobre conhecimento, sobre arte, sobre beleza, sobre coragem, sobre virtudes, a partir dos diálogos de
Platão, certo? Por isso que não se separa aqui nesse início o que é filosofia socrática e o que é filosofia platônica, porque muito dessa filosofia socrática aí aparece nos textos platônicos, né? Nos diálogos aí chamados então de socráticos mais especificamente. E por que Sócrates foi então condenado pela eclésia grega? Um desses motivos, por exemplo, eram os embates que ele promovia nas discussões, entre eles, por exemplo, com os sofistas, né? Um dos acusadores do Sócrates, inclusive diante da eclésia grega, era sofista, né? Isso se devia por conta do método que o Sócrates também utilizava, né? Bom, quando ele teve no oráculo de Delfos, né, e o oráculo de Delfos dizia que ele era o mais sábio de todos os homens, o Sócrates disse aí para o oráculo que a única coisa que ele sabia é que ele nada sabia, né? Só sei que nada sei, e nisto eu sou o mais sábio, pois mais sabe aquele que sabe que nada sabe, certo? Então Sócrates aí se coloca como um não sabedor. Olha a diferença com os sofistas. Enquanto os sofistas se chamavam os sófos, os sábios, o Sócrates diz, não, a única coisa que eu sei é que eu nada sei, e nisso eu sou o mais sábio, né? Porque mais sabe aquele que sabe que nada sabe, certo? Me perdoe o acentinho aí, crase no ar de Aquile, que não existe, parêntese. Voltando então, o Sócrates então ele se afirma como um não sabedor, né? E aí ele toma para si o lema do oráculo de Delfos, né? Para eu saber alguma coisa eu tenho que primeiro conhecer a mim mesmo. Por quê? Não tem como eu saber alguma coisa, não tem como eu conhecer alguma coisa se eu disser que dessa coisa eu já sei tudo, certo? Então não tem como haver conhecimento aí. Não pode se colocar a água num jarro que já está cheio, como diz o ditado antigo, certo? Então, se eu já digo que sei, não tem como eu saber sobre isso mais nada, por isso Sócrates declarava o não saber. E nesse declarar o não saber, ele exercia o seu método, né, que ele pega aí de sua mãe, que era parteira, né? Ele diz, olha, eu não posso ensinar nada para ninguém porque eu nada sei. A única coisa que eu posso fazer é ajudar as pessoas a darem à luz, a parirem as suas próprias ideias. É como o trabalho de parteira mesmo. A parteira ela só está ali para auxiliar, estimular, orientar, mas é a mulher grávida que dá à luz ao filho, né? Então, todo mundo já está grávido, já está prende suas ideias. A única coisa que o Sócrates dizia que fazia era ajudar as pessoas a darem à luz as suas próprias ideias. E aí o método socrático se exercia em duas partes. O primeiro era a ironia. O que era a ironia? A ironia é um jogo brincalhão que tem a função metódica de fazer com que o interlocutor tome consciência de si mesmo, né? Alguém ia perguntar para Sócrates, Sócrates, diga aqui para nós o que é a consciência, o que é coragem, por exemplo, né? Sócrates diz, mas eu que nunca tive em batalha nenhuma, em guerra nenhuma, eu nada sei sobre coragem. Vou perguntar para o herói ali fulano de tal, que ele voltou vitorioso da guerra, então ele sabe o que é coragem. E aí o Sócrates ia lá e começava a conversar com ele, perguntar, até que a sua argumentação se mostrava vazia e ele percebia que de coragem nada sabia, né? E aí o Sócrates fez isso, daí porque a gente já imagina ele ter aí suscitado a intriga dos sofistas que se diziam saber de muita coisa, né? Então, alguns desses interlocutores de Sócrates, que aparecem lá nos diálogos de Platão, por exemplo, eram sofistas que se diziam sabedores, e o Sócrates ia lá, perguntava, até que o seu argumento se mostrava falho, se mostrava inútil, certo? Então, esse passo consiste na ironia socrática, né? Esse jogo brincalhão, né, de não saber de nada e ir até aquele que diz que sabe, começar então a questionar, a lançar questões, a lançar problemas, na verdade, sobre a questão. Mas o passo do método socrático não para na ironia, ele segue para a maiêutica. O que significa aqui? Aqui é o parto propriamente dito, né? Certo? Esse era o desejo então de Sócrates, fazer nascer a verdade das profundezas da alma. Sócrates dizia, as ideias já estão lá, a verdade já está lá, o conhecimento das coisas já está lá. Eu só preciso ajudar a pessoa a trazê-lo à luz, né? Então esse primeiro passo da ironia socrática era um processo, por meio do diálogo e da ironia, fazer com que a pessoa se esvaziasse de suas certezas, de seus conhecimentos, suas afirmações, para chegar, finalmente, no conhecimento da essência das coisas, a chamada, então, maiêutica socrática, certo? Então, afirmando que nada sabia, Sócrates, então, dizia que
a única coisa que podia fazer era ajudar os outros a darem à luz, a parirem as suas próprias ideias, né? O método socrático, então, chamado de maiêutica. E a partir disso, Sócrates revolucionou essa maneira de fazer filosofia, né? Ou seja, a gente faz filosofia a partir da atitude de reflexão. O que é refletir? A palavra refletir, que vem já de uma derivação latina, reflectere, significa dobrar-se sobre si mesmo, né? Reflectere, né? O dobrar-se para trás. Mas o que eu vou dobrar, flexionar aqui? O corpo? Não, eu vou flexionar a alma, porque eu sou a minha alma, né? Então, refletir significa dobrar a alma para trás, dobrar sobre ela mesma e pensar o próprio pensamento. Ou seja, pensar o que eu penso sobre as coisas. Ou seja, em vez de partir da mera opinião, como faziam os sofistas e alguns outros contemporâneos de Sócrates, eu tenho que pensar sobre o que eu penso sobre as coisas, eu tenho que refletir. E aí é nessa atitude de reflexão que eu chego a um conhecimento mais profundo da coisa. Sócrates instigava aí os seus conterrâneos e contemporâneos a refletirem, a voltarem, a dobrarem-se sobre si mesmo para pensarem o que pensavam sobre as coisas. E nisso Sócrates revolucionou a filosofia no mundo antigo, instaurando a maneira de se pensar e de se fazer filosofia aí na tradição ocidental. Por isso ele é uma figura aí tão emblemática, não só na filosofia grega, mas em boa parte da filosofia ocidental. Por conta disso, narra-nos um dos diálogos de Platão, né, o Sócrates foi acusado, né, por alguns de seus contemporâneos a corromper a juventude, né, e a pregar outros deuses que não aqueles deuses celebrados na polis, né, porque Sócrates diz que fazia isso em nome de um daimon interior. Né. Esse termo grego significa um impulso interno. Né. Então, esse daimon interior de Sócrates é que impulsionava a fazer e a viver a filosofia. Ele foi levado diante da eclésia grega, foi julgado e condenado pela maioria da eclésia grega. E aí a pena socrática, ele optava ou viver fora da polis sem filosofar, ou a morte por envenenamento, tomando cicuta. Né? Como para Sócrates não era possível viver sem filosofar, viver sem refletir, uma vida que não era pensada não valia a pena ser vivida, e ainda mais fora da polis, que era considerado uma atitude quase animalesca para os gregos, Sócrates preveria então a morte por envenenamento. E na despedida dos seus discípulos, Sócrates diz: agora partimos, vocês para a vida, eu para a morte. Quem terá o melhor destino? Só aos deuses compete saber. Obrigado pela participação nessa videoaula. Aproveite bem, revise, estude, exercite aquilo que você aprendeu e até a nossa próxima videoaula.